Bom, na natureza, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começou a se criar, desde o século XIX, por exemplo, algumas maneiras de proteger, né, as paisagens, proteger os ambientes naturais, justamente do avanço da urbanização, do avanço industrial, da degradação ambiental, consequentemente. Nos Estados Unidos, o primeiro parque nacional, que foi uma área de conservação, né, da natureza, foi o Parque de Yellowstone, tá, já no século XIX. Posteriormente, no Brasil, onde teve também o primeiro parque nacional nesse sentido, foi o Parque Nacional de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Os parques nacionais eles buscam justamente conservar os ambientes naturais, protegendo assim. Então você tem diversos usos que são permitidos e outros que não são permitidos nos parques nacionais. Quem aqui já visitou um parque nacional sabe que é possível justamente fazer a visitação, né? Justamente pode ser cobrado inclusive na entrada no parque nacional. O uso turístico, cobrando a entrada, ele é permitido no parque nacional. Um uso que seja sustentável, que você possa até tirar um proveito econômico daquele lugar, mas você mantendo esse lugar em pé, esse lugar com as suas características naturais, mantendo ele justamente para o futuro. Essa é a raiz da sustentabilidade. Fazer o uso econômico atual sem prejudicar as gerações futuras, sem prejudicar essa paisagem no futuro. E com o passar do tempo, o Brasil foi aprimorando essa legislação sobre as unidades de conservação, como são chamadas, e criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, né, apelidado de SNUC porque são as iniciais. E dentro do SNUC, você tem diferentes classificações, diferentes tipos de unidades de conservação. Tem aquelas que tem algum tipo de uso econômico permitido, até mesmo agricultura, ou a ação de madeireiras, mas justamente bastante controladas. Tem aquelas onde quase nenhum tipo de uso é permitido, porque é uma área de interesse de uma raridade biológica, né, uma área de alguma espécie que esteja em extinção. Então você tem diferentes usos que são mais permissíveis e outros que são menos. Uma das grandes dificuldades no Brasil, e esse tem que ser levado em consideração, que apesar de nós termos uma legislação sobre isso, há uma dificuldade na fiscalização e na execução justamente desses projetos. Há diversas unidades de conservação que não possuem ainda, por exemplo, um plano de manejo. O plano de manejo é o documento que vai conter ali tudo o que tem que ser feito naquele parque para proteção. Sem plano de manejo, não há controle em como é feita essa proteção. Então, dá abertura para a legislação ser burlada nesse sentido. Tá? E na questão propriamente dita, ele mostra um gráfico, de acordo com alguns domínios naturais do Brasil, e mostra o percentual dessas áreas que são protegidas por unidades de conservação, e dentro desse percentual, as áreas que são de uso sustentável, ou seja, onde pode dar uma proteção, um proveito econômico, e as áreas que são de proteção integral, onde tudo é totalmente protegido. Tá? Olha lá, você tem a Amazônia, né, com metade ali, metade para proteção integral, metade para o sustentável, a Caatinga, com uma pequena parcela de proteção integral, o Cerrado, metade também, apesar de pouca parte do Cerrado, né, menos de 4% ali do total, ser destinada a unidade de conservação. Mata Atlântica, pouquinho de proteção integral também, assim como os Pampas. O Pantanal quase não tem unidade de conservação, mas as que tem são de proteção integral. E o Brasil, como uma média, né, metade aí. E num número que não chega a 8% do total. Analisamos os dados do gráfico acima, que remetem a critérios e objetivos no estabelecimento de unidades de conservação no Brasil, constata-se que o equilíbrio entre unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável já atingido garante a preservação presente e futura da Amazônia. Garantiria, tá? Tem que tomar cuidado com isso. A gente vê que o total das áreas da área preservada, do uso sustentável, não é tão grande assim, e não quer dizer que, por haver a área, necessariamente já está garantida a preservação. Como eu falei, tem que ter uma fiscalização, uma execução. Não é isso que ele mostra aqui. Então, não está garantido ainda. Tá? B. As condições de aridez e a pequena diversidade biológica observada na Caatinga explicam por que a área destinada à proteção integral desse bioma é menor que a dos biomas brasileiros. Não, tá? A condição de aridez, a diversidade biológica existente na Caatinga é rica em sua própria natureza. E ela também deve ser preservada em sua própria natureza. Tá?
a pequena proteção integral desse bioma da Caatinga é porque há muitas áreas de uso propriamente dito desse bioma, tá? Mas você tem uma riqueza lá que deve ser protegida também. C. O Cerrado, a Mata Atlântica e o Pampa, biomas mais intensamente modificados pela ação humana, apresentam uma proporção maior de unidades de proteção integral que de unidades de uso sustentável. Não, você pode ver pelo gráfico, só que é o contrário, né? Muito maior a proporção de uso sustentável que proteção integral. D. O estabelecimento de unidades de conservação deve ser incentivado para a preservação dos recursos hídricos e a manutenção da biodiversidade. Uma questão geral, uma sugestão, uma solução geral que é verdadeira. Apesar de ser difícil de implementada, né, é verdadeira, é isso que tem que ser feito. Realmente para a gente garantir, aí sim, né, recursos hídricos e a manutenção da biodiversidade. Isso tem que ser incentivado, ampliado, né, tem que ser fiscalizado, tem que ser bem executado, por aí vai. Letra E. A sustentabilidade do Pantanal é inatingível, razão pela qual não foram criadas unidades de uso sustentável desse bioma. Besteira, né? Falar que a sustentabilidade é inatingível, não, é atingível, só que tem que ter uma vontade política e também econômica das forças econômicas daquele local, tá? Para justamente esse ideal que possa parecer inatingível devido à realidade, possa ser realmente atingível. Então essa letra E está errada, tá? A letra D foi mais geral, falou realmente o que tem que ser falado, o que tem que ser feito, uma solução, que é a solução que deve ser seguida realmente. Ou seja, o gabarito, de fato, é a letra D de dado.